bom dia, bom dia, meu povo lindo! Muito bom dia, pessoal! Vamos acordar cedo para um despertar para a vida. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Edilson. Bom dia, Anísia. Bom dia, Sabrina. Grande participante do dia de hoje, Sabrininha. Hoje a gente vai fazer uma live incrível com duas mulheres maravilhosas e a gente vai falar sobre diversos assuntos. E aí a gente vai estar aqui esperando tanto a Marília quanto a Sabrina que já está aí. A gente vai falar sobre esses desafios que as mulheres têm no dia a dia, né? A Marília é uma especialista em trabalhar com pessoas, também é uma advogada. A Sabrina vai se apresentar. Eu fiz uma live maravilhosa com a Sabrina, com a Marília semana passada. Foi muito incrível, falando sobre multipotencial. E hoje a gente vai falar sobre a mulher. Aí, a Marília chegou, eu tava falando dela, escutou, né? A gente vai falar sobre os desafios que as mulheres têm para fazer o empreendimento, onde todo mundo aí tem várias situações. E a gente vai conversar sobre essa parte comportamental, sobre sobrecarga das mulheres. Marília já chegou solicitando. Agora, Sabrina, ó, aqui ó, nesse maisinho, vai lá, clica aí e vem também participar. A gente vai fazer uma live incrível com essas duas mulheres. Vamos bater um papo muito bacana. Você que é mulher empreendedora, você que é uma mulher que empreende, seja na tua carreira, não só em teu negócio, também sabe os desafios que a gente tem, que vocês têm aí para carregar, né? Então a gente vai bater um papo hoje com essas duas mulheres aqui incríveis, informar, e a gente vou aprender bastante com essa mulherada sobre como superar esses desafios. Olha quem tá aí, chegando, mulherada, cantando as Olá! Clube das 6h33. Muito obrigado, mulherada, por essa oportunidade de estar com vocês aqui logo pela manhã, trazendo esse conteúdo incrível. Marília, Sabrina, se entendam. Marília já é conhecida da casa, já teve aqui o prazer de participar. Então vamos dar a chance aí para a nossa querida menina linda aí que tem um potencial incrível. Está só começando uma jornada nesse universo maravilhoso profissional. Sabrina, já chega chegando, se apresentando. Me conta o que você anda fazendo além de sucesso. Conta pra mim. Primeiramente, bom dia a todos vocês. Prazer estar aqui. Eu agradeço muito por estar aqui. Como você disse, eu estou iniciando, né, nessa jornada. Eu tenho 24 anos, já tive alguns perrengues na vida, mas também já tive a oportunidade de ter bastante experiência, né? Com E 17 experiência anos não eu está ligada à idade. Vamos deixar bem claro isso. Experiência está ligado às situações que a gente encara, como nós encaramos, os aprendizados que a gente tira disso. Então você pode ser uma grande jovem mestra já com as suas experiências. Seja muito bem-vinda, Sabrina. E aí, você ia falar, me perdoa? Manda bola. Eu, com 17 anos, tive a minha primeira empresa, junto com a minha mãe, né? Uma Olha que legal. cafeteria, então, oportunidade de começar bem nova. Então, assim, hoje eu estou como corretora de imóveis, já atuei em várias áreas, então eu só criei experiência mesmo daqui em diante. Então, a Marília já me conhece um pouco, né? Ela esteve aqui na minha casa, a gente trabalha junto com o projeto de mulheres. Eu cuido de mulheres e de mulheres em vulnerabilidade, onde a gente faz um trabalho excepcional ativando elas no empreendedorismo. Além do empreendedorismo, ajudando, aconselhando, trazendo um perfil feminino para a vida delas, né? Trazendo ativação do que elas são de fato nos dias de hoje. Perfeito. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Sabrina. E tua experiência vai ser incrível aqui, com certeza, para todos, não só para as mulheres, para todos que estarão aqui recebendo esse conteúdo, que é um conteúdo que tem propósito. E quando tem propósito, é para qualquer um. Especificamente, nós iremos falar com mulheres, mas serve para qualquer tipo de pessoa, com certeza vão se beneficiar. Marília, nossa já segunda visita dela aqui, foi incrível o nosso primeiro encontro, com certeza esse segundo vai ser ainda mais incrível com essa luz e essa energia que está iniciando. Então faça, por gentileza aí,
as suas considerações, sua observação e sua pequena apresentação aí para que a gente possa entrar nesse tema tão bacana que vocês propuseram. Bom dia, estou muito feliz por poder estar aqui novamente com vocês. A sexta-feira começa diferente. Estou muito feliz. Falar sobre empreendedorismo feminino é falar muito sobre a minha vida, sobre a minha experiência. Empreendedorismo feminino, hoje ele está muito presente na vida das mulheres, principalmente depois de todo o cenário em que nós vivemos. Mulheres que perderam os empregos. E acabou que muitas mulheres decidiram empreender. Estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Muitas mulheres decidiram empreender para trazer uma renda extra, né, para poder sustentar a família. E assim, é um tema que eu amo falar, porque ele está muito presente na vida hoje das famílias brasileiras. Eu vou falar para você o seguinte, Marília, eu estava aqui você falando e eu ficava matutando aqui, né? Eu vejo o quanto que é interessante, né? A mulher, ela é um ser encantador. Eu sou fã da mulherada, tá? Não é porque vocês estão aqui, eu tenho uma admiração incrível pela mulherada, eu estudo bastante a respeito disso. É porque eu quero muito ter o multipotencial que as mulheres têm, né? Então eu acho que o homem ele tem uma competência aí de fazer algumas coisas, as mulheres têm outras competências, mas uma das competências que às vezes a gente faz, eu vou abrir um parênteses antes da gente começar o nosso tema, às vezes tá naqueles jogos de curiosidade, e uma das coisas que eu sempre abro o jogo, eu tenho duas curiosidades. A primeira dela é ser mãe, tá? Porque eu não tenho ideia do que é carregar um ser humano dentro de um outro ser humano. Eu falo, pô, aí a gente fala, pai, não sei o que, legal pra caramba. Mas tipo assim, meu, que coisa doida. Eu acho que é uma das maiores manifestações divinas, né? Você pegar e ver um espermatozoide e uma bolinha chamada óvulo, de repente o negócio se une. Dizem, a ciência já está dizendo, eu não estou nem falando de espiritualidade, religiosidade, nada, que o espermatozoide ele não penetra o óvulo, tá? Porque se fosse assim, todos os outros também que chegavam junto ali, ele ia penetrar. Fala que ele se transporta, o espermatozoide certo se transporta para dentro. Tum! Como se fosse um passe de mágica. Então aí eu falo para muitas pessoas, às vezes tem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam nisso aqui. Eu falei, porra, beleza, não vão acreditar em nada. Mas me explica como que funciona esse processozinho ali, que faz dois seres virar um outro terceiro ser, que fica dentro da pessoa, ou dos animais, as fêmeas e tal. É maravilhoso. E eu queria imaginar o que seria ser 9 meses um negócio dentro de mim, assim, eu fico doido, né? E a segunda coisa que eu acho que a mulherada tem uma competência incrível é justamente a habilidade, porque o homem é muito monofocal, ele é muito, faz uma monotask, ele faz uma tarefa só e olha lá ainda e de vez em quando fica perguntando pra mulher onde tá as coisas, que não sei o quê, que papapá. Eu sei porque aqui é todo dia mais ou menos essa situação. Eu falo, pô, eu tô procurando uma coisa tá na minha cara e eu não vejo. Ela fala, tá aqui. É isso aqui. Eu falei, puta, eu queria ter esse olhar mais holístico das coisas, né? Então, parabéns, mulherada, por essas competências que vocês têm. Por isso que nós somos seres complementares. A gente tem que estar sempre junto, porque eu sei que vocês têm uma competência que os homens não têm. O homem tem outras competências lindas e maravilhosas também que as mulheres não têm, e a gente junto funciona muito melhor. Por isso nós somos membros de um corpo, membros de uma dinâmica muito incrível. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, com esse universo de empreendedorismo, eu vejo mulheres que precisam fazer muito, parece que o esforço é dobrado, ou é impressão minha? Parece que ela tem que fazer muito mais do que o homem faz. E como é que é isso? Conta para mim um pouco. Olha, às vezes as pessoas têm uma visão muito romântica, né, da vida da mulher. Nossa, as mulheres fazem tudo ao mesmo tempo, isso é muito legal, isso é muito lindo. E isso muitas vezes essa é uma realidade que acontece de forma forçada, por falta de oportunidades e por falta de opção. Então a gente tem aquele negócio, a mulher polvo, aquela mulher que tá ali fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que essa situação
que a mulher vive, muitas vezes Tem é gente porque aí, ó, ela na live aí que não percebeu que tá na live, tá? tem, Tem gente na tem. live. Vamos descobrir quem é? Hein, Bora. Sabrina, você conhece esse lugar que tá aí ou não? Eu não conheço. Oi? Ó, tem gente na live. E que tá. Cadê que tá virando. Aí. Sumiu. Saí. Saiu. Saiu. Eu vou falar. Depois nos bastidores eu conto quem que era, tá? Tá Não. tranquilo. E aí acaba que as pessoas têm essa visão romântica da vida da mulher. E a mulher vive ali tentando equilibrar os pratos. E eu sempre digo para as minhas alunas, eu falei, olha, às vezes a gente precisa deixar um dos pratos cair. A gente fica ali com aquela, a mulher faz tudo ao mesmo tempo, só que isso muitas vezes adoece as mulheres. E a gente Opa. faz por falta de opção. Ser mãe é algo incrível, como você falou. Não deixa de ser um negócio, um empreendedorismo ali, de saber se vai dar certo, se a gente vai conseguir, se a gente vai educar da melhor forma. A gente tem um filho pensando que tudo vai dar certo, igual quando a gente abre um negócio. A gente começa um negócio achando que tudo vai dar certo. Mas os percalços aparecem, as dificuldades aparecem, os desafios aparecem. E quando nós somos mulheres, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem essa cultura de que a mulher tem que dar conta de tudo, a mulher tem que fazer tudo, muitas vezes fica pesado, sim, conciliar os negócios com a maternidade. Mas, se você tiver método de organização, de produtividade, e se você entender que muitas vezes você pode, sim, deixar um dos pratos cair para que você possa investir em outro negócio, que você possa dar uma atenção especial em outro negócio, as coisas começam a funcionar. Eu vou falar para você que você estava falando aqui, me remeteu uma coisa que é incrível, né? Porque o primeiro empreendimento, eu acho que começa sendo ser mãe, né? Uma coisa doida esse daí que a gente já falou agora. E aí eu lembrei de um livro que é muito sensacional, que fala, ó, não é machismo não, tá? Por favor, vamos deixar bem claro. Fala assim que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. E com certeza essa grande mulher que está por trás do grande homem é a mãe, tá? Porque eu vou falar para você que tem um livro que fala o seguinte, a Sabrina acho que caiu aí, vamos ver se ela volta. Tem um livro que fala Mães que Mudaram o Mundo, histórias inspiradoras de mulheres que fizeram. Esse livro é sensacional, ela fala de todos os homens que marcaram época na Terra, o papel da mãe por trás dessa brincadeira. Né? Então, olha que interessante. E aí você pega, eu estava vendo esses dias, revendo um filme que ganhou o Oscar, do Ray Charles, né, que era um cantor, e ele tinha lá, ele teve desde a infância já problema com a cegueira. Cara, eu olhei uma cena que foi feita num lugar muito pobre, né, que ele era inóspito e tal, e aí ele tipo assim, ele cai, porque ele trupica num negócio que ele não enxerga tal, e ele cai, a mãe olhando, ela não faz nada, ela mantém o sangue frio e ela fala, filho, levanta, não sei o que, tá. Aquilo me emociona de um jeito. Eu falo, cara, como que a mãe teve a competência de já ali começar a construir uma personalidade do cara? É porque a gente tem uma função e uma responsabilidade com relação à vida dos nossos filhos, ao que a gente deseja para a vida deles, para o futuro deles. E a mãe que tem consciência de que nem sempre tudo vai funcionar da maneira que o filho deseja, ela Ou que tem ela essa deseja, clareza. né? Ela tem essa clareza de dizer, olha, vai lá. Foi exatamente assim que eu entrei no mundo do empreendedorismo. Foi minha mãe me botando mesmo, sabe? Assim, dando aquele empurrão. Eu não sei se eu Olha já que contei legal. para vocês. Eu sou filha de vendedor e minha mãe é funcionária pública, professora da universidade. E ela sempre dizia assim, olha, eu vou pagar boas escolas para você, mas você vai ter que passar na universidade pública. É sua responsabilidade. Minha mãe sempre trabalhou a leitura, os estudos com a gente. E aí, quando eu passei na universidade, eu passei na universidade que fica a 80 quilômetros daqui de João Pessoa, numa cidade chamada Guarabira. E, pessoal, a gente tinha que pagar uma van para ir para lá. Eu lembro que na época era o quê? R$ 160, Gustavo, Sabrina. E ela falava assim, olha, você vai ter que se virar, porque eu falei para você que eu não ia pagar. E ela pegou uma parte do 13º dela, me levou para Fortaleza, nós somos de Fortaleza. Me levou para Fortaleza, comprou um monte de roupa e disse, tá aqui, ó. Agora vai começar o seu negócio e a sua vida financeira começar aqui.
e me entregou várias roupas e disse, se vira, você vai ter que pagar seu transporte agora com essas roupas. E aquilo me marcou tanto, porque minha mãe sempre dizia assim, olha, você não vai enveredar pelo mundo das vendas como seu pai. Você vai estudar para o concurso. E ela colocou aquela oportunidade ali. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá tranquilo. Mesmo contra a vontade dela que eu trabalhasse com vendas, ela achou que naquele momento eu precisava passar por aqueles desafios. Mas fala sério, é um paradigma a ser quebrado, né? Esses negócios de processo de crenças são avassaladores na nossa vida. Exatamente. E até a hora que a gente começa a decodificar, eu falo muito isso. Meu pai também. Meu pai foi um cara que ele saiu de uma situação muito inóspita, né? Meu pai ele saiu de uma. A minha avó, sem saber, colocou ele aos 7 anos de idade, e o irmão dele, meu tio, aos 8, dentro de um reformatório agrícola, como se fosse uma FEBEM, tá? E ela não sabia disso, ela só foi botar ele porque tinha que ter um lugar para dormir e algo para comer. Porque meu avô tinha morrido, minha avó tinha que se virar, tal, ela foi fria e calculista, botou lá. E meu pai fala que ele passou pão que o diabo amassou na infância, o purgatório na jovem adulto, e ele vive no paraíso hoje como um idoso saudável, venceu, né, na história dele. E ele também, ele fez a mesma coisa, ele falou assim, ó, vou te colocar em bons colégios, e ele falou, filho, seja CLT. Ele não falava para você concursar, ele falava, seja CLT. Porque de cada 4 empreendedores tem 3 quebra. É não sei o quê. E pá, ele nunca me estimulou para ser empreendedor. Ele falou assim, seja um executivo, seja o mais caro salário da empresa. Mas que alguém se vire para pagar. Não era você que tem que pagar o salário dos outros. Aí, nessa história toda, eu sempre tive um viés empreendedor, né? Eu sempre tive uma veia empreendedora. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Meu pai me montou no carro, falou, Gustavo, vou te dar um presente. Falei, porra, eu sempre estudei nos melhores colégios de Campinas e tal, e eu tinha carência de algumas coisas como adolescente. Essas roupinhas de marca, tênis de marca, e eu nunca tive. Eu falei, com certeza ele vai me dar um tênis de marca, né? Aí eu fui, montamos no carro, ele me levou para o Ministério do Trabalho. Ele falou, tá aqui, ó, pro seu presente. Me deu uma carteira de trabalho. Eu falei, porra, que hora que você quer que eu trabalhe? Eu estudava o dia inteiro, né? Daí eu fiquei de boa, aquele conflito de um adolescente e tal, e eu fui realmente trabalhar. E só que ali entrou vários processos de desordem mental, porque eu fui para saciar as minhas necessidades. No meu primeiro salário já fui lá comprar o Nike, me perdi na caminhada, porque eu não tive maturidade para gerenciar essas coisas. Hoje eu sou muito grato pelo presente que meu pai me deu. Ele me abriu diversas perspectivas. Mas eu falo para você o seguinte, tem uma música do Legião Urbana, né, que a Sabrina novinha não vai conhecer, você também, eu não sei como é que é isso daí, mas a música do Legião Urbana fala assim, gente, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Então o que você vai fazer quando você crescer? Porque na verdade isso é uma realidade deles. Que eles querem, o que quer, o pai quer é o melhor para o filho. Só que às vezes tem uma visãozinha limitada, né? E eu nunca vi nenhuma, ou nunca vi não, pode até ter esporadicamente algumas coisas. Milionários, tá? A gente tem que ter uma visão para se tornar milionário, íntegro, correto. Cristo deu uma aula, falou, para você entrar no céu, o caminho do céu é estreito e tortuoso. Tá? Por quê? Está querendo dizer que não é fácil, não é simples. Exatamente. Existe um trajeto aí que é um negócio interessante para você ir pro céu. Qual é o caminho estreito e tortuoso que existe hoje na Terra? Ser um rico honesto, próspero, eita, aí que muda a vida, não sei o quê. É extremamente desafiador. Quando eu encontro um rico desse jeito, que já existem vários, tá? Só pra gente saber. Aí eu pago um pau pra jornada do cara. Eu falo assim, opa, peraí, deixa eu ver, como é que é isso? Como é que faz Me isso? explica, Tá? me mostra como funciona. Quais são os caminhos? Eu não vi, tá? Concursado, honesto. E eu não vi CLT honesto, tirando alguns CEOs que fazem uma fortuna, né? Mas o CEO é um na empresa, que fazem fortuna. Mas eu vi muito vendedor fazendo fortuna. Eu vi muito empreendedor fazendo fortuna. Cara que rala de sol a sol. Mas faz um trabalho incrível e fica milionário. O que você está Né? falando, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam, que tinham um vínculo e que tinham uma mente muito expandida, assim. E depois eles acabaram largando
para poder continuar a crescer seus negócios. Mas, assim, para que eles se tornassem pessoas bem-sucedidas financeiramente, como eu tô te falando, como a gente está conversando aqui, acumulando riqueza, eles precisaram abandonar o que eles faziam para se dedicar apenas aos negócios. Então, até você pode Isso, até ser CLT, ser concursado, e quando faz você parte tem de a um mente processo expandida, isso. você larga e vai fazer outra coisa. Porque se Concordo em torna gênero, número e grau. incompatível com o que E você é faz. a maior escola que tem é quando eu sou concursado, porque se eu sou um concursado, faço o que tem que ser feito, ou eu sou um funcionário. Não existe, ó, presta atenção, com todo carinho. Você pode até ter gente que conheça, que foi um empreendedor e não teve a chance de ser um funcionário, mas ele foi um cara extremamente irresponsável. Porque eu só digo, tem um monte de gente que vai falar assim, quando eu for dono do meu negócio, eu trabalho certo. Eu falei, sabe quando você vai trabalhar certo? Nunca na tua vida. Você tem que ser o funcionário melhor já, porque é uma baita de uma escola, um aprendizado. Aí, tipo assim, agora quando eu for fazendo isso aqui, eu vou ser negativo, faça o teu melhor agora, porque aí vai ser a sua escola para você cuidar do teu negócio. Porque se você não cuida do negócio dos outros, você vai cuidar do teu? Isso é um ser Exatamente. irresponsável. E o maior negócio que a gente tem começa pela nossa própria imagem, pela construção da nossa autoridade, mostrar para as pessoas os valores que a gente carrega. Então, se você, como funcionário, não começar a cuidar da sua imagem, do que você traz, do que você prega, das bandeiras que você levanta, jamais as pessoas, quando você abrir o negócio, elas vão te acompanhar. Então, você tem que começar a mostrar o que você é, o que você acredita. É por isso que muitos negócios morrem, porque as pessoas abrem empresas sem saber qual é a missão da empresa delas, para onde elas querem ir, quais são os pontos inegociáveis da empresa dela, e tudo isso é pautado naquilo que você carrega dentro de si. Então, se você, como Perfeito? funcionário, não ter clareza do que você é, de quem você é, do que você carrega, fica difícil você construir um Eu posso negócio de até dar sucesso. É isso, Marília. E a Sabrina está querendo falar. Sabrina, eu quero escutar a juventude vindo aí, né, nesse novo sangue. Conta pra gente o que você vai falar. Fala um pouquinho, Sabrina, por gentileza. Vou só comentar algumas coisas que eu fiquei de faltar. Eu também tenho uma empresa, esqueci de falar, eu tenho uma empresa de artesanato, que é onde eu uso essa empresa junto com a minha mãe para ensinar outras mulheres a empreender. E eu vou voltar um pouquinho atrás, porque eu achei muito importante faltar, né? Sobre ser mãe. Eu não sou mãe Uhum. ainda, mas tenho experiência de criar os meus irmãos junto com a minha mãe. Então vamos lá. Ser empreendedora é ser mãe. É empreender os próprios filhos, é fazer com que deles sejam grandes homens e mulheres. Isso é empreender. Eu acho que esse Lógico. é uma das maiores empresas, é empreender os nossos próprios filhos. A maior E empresa outra chama-se coisa, família, né? exatamente. E uma coisa legal que você estava falando sobre a empresa, né? As pessoas acham que, eu vou ter uma empresa grande, lá eu vou trabalhar certo. Na Bíblia mesmo cita sobre ser fiel no pouco que no muito eu te colocarei, né? E então, se a gente não for fiel no pouco, ou seja, honesto, trabalhar de forma certa, no pequeno, tá? Pode chegar no milionário, pode ser milionário, que você nunca vai sempre 100% intencional do início ao fim, nas coisas boas e nas coisas difíceis. É sempre você manter o caráter, é sempre você manter a honestidade, a fidelidade do início ao fim. Parabéns, falou a voz da juventude com muita sabedoria. E eu concordo em gênero, número e grau, e eu falo também, só uma coisa que eu quero deixar bem claro, a gente está falando de empreendedorismo feminino, e a gente já entrou para ver empreendedorismo em geral, tá? A gente quis dar uma nichada aqui, mas é desafiador ficar nichando. E a mulherada realmente tem um desafio muito grandioso, né, de fazer esses equilíbrios de vários pratos, como a Marília disse. Mas eu vou falar para vocês também, eu gosto de deixar uma percepção clara. Empreender em si não quer dizer você abrir o teu próprio negócio. Empreender, eu posso empreender na minha carreira também como CLT, eu posso começar como, sei lá, um contínuo, um office boy, aí eu vou me aperfeiçoar, aprender, e aí eu vou crescer dentro da minha carreira como uma pessoa que seja CLT ou concursado, mas eu vou vivendo outras etapas. Isso
tem a ver com empreendedorismo também, Marília? Eu queria escutar você. Isso é uma maneira de empreender dentro do mundo da CLT ou dentro do mundo dos concursos? Sim, com certeza. Foi como eu te falei. Empreender começa de administrar a sua própria postura, o seu próprio comportamento, aquilo que você deseja para a sua vida. Empreender tem muito a ver com a sua comunicação, tem muito a ver com o trabalho em equipe, como você se comporta com as outras pessoas. E principalmente hoje, que grande parte das empreendedoras, a gente falando um pouco do empreendedorismo feminino, estão trabalhando como MEI. Então, por exemplo, nas minhas empresas, eu tenho 90% dos meus colaboradores ali, eles trabalham como MEI, elas trabalham como MEI. Então eu falo assim, olha, imagina que a minha empresa é como se fosse um shopping. Eu administro e tem Tem as várias lojinhas. lojinhas aqui dentro. Então vocês precisam cuidar da marca de vocês, do nome de vocês, através da postura, do comportamento, do serviço que vocês prestam aqui dentro. Então hoje, principalmente Sensacional. quem trabalha Você já como está educando ao mindset do empreendimento, mesmo ela tendo uma postura de funcionária. Porque isso que você está falando, Marília, foi uma coisa que eu tive que fazer, meio que intuitivo. Porque aquele lance que eu ficava brigando comigo mesmo, eu já fiz, eu sempre estava como CLT, e aí eu queria empreender alguma coisa. Fui dono de jornal, já vendi uma porrada de coisa, mas eu ficava na CLT. E aí, se você prestar atenção, tem dois barcos. Se você ficar com um pé em cada barco, tipo assim, ó, você não consegue, teoricamente, navegar num cenário interessante. E aí eu vivia há anos, porque eu tinha um fantasma na minha cabeça. Meu pai falava, caramba, seja o maior salário da CLT, não empreenda. E aquilo me gerava um certo desconforto e um medo mesmo, e uma insegurança de empreender. Então eu fazia empreendimentos, sempre estava conversando com pessoas, porque eu sempre fui arrojado, mas eu pezinho na CLT, como se fosse a minha garantia, Você sabia né? que tem um tipo de multipotencial que a gente chama que é o multipotencial Einstein, que é aquele modelo que ele tem necessidade de uma estabilidade. Muita gente pensa assim, para eu empreender, para eu ser um multipotencial, eu tenho que ser livre. E assim, não é verdade. Tem muitas pessoas que têm vários talentos, que gostam de fazer muitas coisas, mas elas têm necessidade de ter um vínculo com uma estabilidade financeira. Ele não funciona sem saber que ele vai ter a garantia de que no final do mês ele vai conseguir suprir as necessidades da família, as necessidades dele. Então, isso acontece muito com os concursados, com o CLT. Então, ele fica ali no trabalho, ele tem aquele emprego, ele tem aquele vínculo, mas à noite ou nos horários que ele não está ali trabalhando, ele Faz o está bagulho acontecer. produzindo, ele está fazendo uma grana extra. Isso acontece muito com a mulherada, muito. Porque elas têm o trabalho, elas têm medo de largar e prejudicar a família, e aí elas começam a empreender nos horários livres. E esse é um dos grandes desafios das mulheres. Porque grande parte das mulheres, elas empreendem quando todo mundo está dormindo. Elas empreendem quando os filhos já jantaram, quando a casa está arrumada, quando foi todo mundo dormir. Várias vezes eu tentei fazer, eu faço live com alunas e com a mulherada, e elas falam assim, Marília, marca 8h30, 9 horas da noite, porque é a hora que já está todo mundo dormindo. Essa é a realidade do empreendedorismo feminino. As mulheres, grande parte delas, elas empreendem quando sobra tempo. Eu não escutei, Sabrina. Eu trouxe até um exemplo dentro disso que você está falando. Então nos compartilhe. Eu vou falar de Provérbios, que é o que eu vivo, tá? A Bíblia. Então, a gente lê Provérbios 31, que dá um exemplo sobre a mulher virtuosa. Né? Uma coisa que eu falo muito com as meninas da minha equipe lá do Mulheres Amadas. A gente trabalha muito ela porque ela é um exemplo crucial para os dias de hoje. Eu falo que é Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, é uma forma de viver os princípios antigos nos dias de hoje. Então, a mulher virtuosa, ela é uma mãe, ela é uma esposa, ela é uma empreendedora, ela cuida, uma empreendedora da casa, porque ela fica até de madrugada trabalhando. Significa que a gente tem que trabalhar até de madrugada? Nem sempre. Mas é um exemplo que nós temos muito, muito antigo, que dá para usar nos dias de hoje. Em Provérbios 31, do 10 ao 31, ela explica sobre o procedimento, que a mulher, ela compra terrenos, ela planta vinhos, ela faz roupa de linho fino,
para a própria família e também para dar aos pobres. Ela cuida da sua casa e dos seus filhos. Ela simplesmente dá ordem dentro da sua casa para que tudo fique certinho, para que saia o almoço na hora certa, para que as crianças vão para a escola. Então, nós temos um exemplo dentro do que a Marília está falando. Os desafios e saber que tem mulheres que precisam, sim, de um apoio, de ter uma renda fixa, de estar num CLT, mas ela não deixa de empreender, ela não deixa de fazer o trabalho de casa, ela não deixa de fazer coisas fora, porque se a gente for pegar o exemplo dessa mulher virtuosa em Provérbios, ela de fato, ela é uma CLT, ela é uma empreendedora, ela é mãe, ela é esposa. Então, assim, ela ainda tem tempo de sair com as amigas. Então, ela é tudo isso. Exatamente. A gente não tá te ouvindo, Gustavo. Ficou mudo. Perfeito, obrigado. Mas daí, às vezes eu deixo mudo porque meus cachorros ficam fazendo uma zona aqui e fica vazando som. Então, obrigado por avisar. Eu estava falando que foi incrível o que você falou, faz sentido, o Provérbios 31 é lindo. E o Provérbios 14:1 também ele dá um recado bem claro para a mulher, né? Que ele fala o seguinte, a mulher sabe edifica a tua casa, mas as suas próprias mãos insensatas podem destruir o lar. Né? Então, por que isso? Na verdade, a gente tem que buscar o bom senso, sempre o equilíbrio, sempre estar. Às vezes, inclusive eu gravei até um programa esses dias falando sobre hiperfoco. Às vezes a gente precisa, por um período claro, deixar todo mundo avisado que nós vamos fazer sacrifícios. Caramba, vamos fazer sacrifício, opção de evitar gastos, vai ter sacrifício principalmente de umas coisas que mais dói na mãe e no pai, é a ausência, tá? Então, mas desde que seja um planejamento claro, fala assim, olha, por um período de 6 meses eu vou meter a cara aqui porque eu preciso estabelecer, tal. Mas se a gente resolver deixar bem claro as regras do jogo, a gente pode fazer um negócio decente. Daí depois, ó, é um momento que eu preciso fazer, vamos fazer? Então vamos ser multifunções, né, mas com alta produtividade, fazendo isso daqui. Faz sentido isso, Marília e Sabrina? Você acha que a gente tem que deixar claras as regras do jogo e as pessoas fazendo parte dele de uma forma sensata? Porque senão, às vezes, tem muita gente que eu vejo que vai saindo fazendo, que tem muita força de vontade, mas não tem estratégia, não tem um caminho claro, e aí se perde no meio do caminho, se desgasta, daí fala que está estressado, aquelas coisas todas, e acaba Exatamente. consumindo até um ambiente, né? Fala um pouquinho mais, Leandro. Como eu havia falado, a gente vem de uma cultura que acha que nós, mulheres, assim, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa ficar ali equilibrando pratos. E muitas vezes a gente vê mulheres cansadas, mulheres com depressão, mulheres adoecidas, porque elas acham que estão em desequilíbrio. Elas falam, Marília, eu estou exausta de ter que ficar equilibrando esses pratos, que é dar atenção à casa, dar atenção aos negócios. E aí, quando a gente fala assim, deixa um prato cair de vez em quando, é exatamente isso que você está falando. É falar assim, olha, neste momento eu não tenho como cuidar da casa porque eu preciso focar aqui nesse meu projeto, nesse meu negócio, que vai proporcionar uma vida melhor para nós. E quando você traz essa clareza para sua família, fica muito mais fácil. O que não pode é as pessoas sempre acharem que você é ausente, que você se envolve mais com o trabalho do que com a família. Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Eu passei por um problema de saúde, depois veio o falecimento do meu pai, e eu passei muito tempo sem trabalhar. E eu falava, olha, agora a mamãe vai precisar dar um tempo. Eu não vou mais poder almoçar em casa com vocês todos os dias. Mamãe vai chegar um pouco mais tarde. Mas serão 30 dias. Até as coisas voltarem para o lugar. E essa clareza... Deixa claro, né? Essa clareza, ela ajuda. Até faz com que a família se envolva no seu projeto. Faz com que a família entenda a situação que você está passando ali naquele momento. Essa é uma das técnicas, eu dei até na live anterior, é saber quais são os papéis que você exerce na sua vida, definir um tempo certo para cada um, mas isso pode ser ajustado à medida que os imprevistos apareçam, à medida que os projetos apareçam, e aí você vai administrando esse tempo durante a semana para que você se torne produtivo. Eu sempre digo que os nossos sonhos, como mulheres, Gustavo, eles não têm voz. Nossos sonhos, eles não falam. Por isso que os nossos sonhos, eles sempre ficam por último. Porque o filho fala, pede as coisas, os boletos
falam, os cobradores ligam, o marido pede as coisas. E os nossos sonhos, como eles não têm voz, eles sempre vão ficando para depois. A gente faz quando dá. Os nossos negócios, eles são executados quando sobra tempo, na calada da noite, num intervalozinho entre a tarefa da criança e o almoço. Esse é um dos desafios que as mulheres enfrentam quando elas vão... Mas quando você fala aí, dentro das ferramentas que a gente tem, a organização, eu gosto muito de uma frase, que a organização é o sinal da evolução. Tá? Exatamente. Tá, eu não consigo conhecer pessoas que sejam bem-sucedidas que não são organizadas. Tá? E aí, quais são os elementos chaves para a gente fazer com que mulheres multifuncionais, assim como os homens também hoje em dia estão ficando, tem muito homem que é muito mais mãe do que muita gente aí, né? E aí a gente vê o seguinte, quais são as principais dicas, vocês meninas aí, para usando o teu próprio dia a dia, tua própria rotina. Eu sei que a Sabrina não é mãe, mas ajuda tanto a Ju, que é uma mãe incrível aí. Você, sim, Marília é mãe, né? Como é que você... Quantos Duas. filhos, Marília? São Duas duas. meninas. A Cindy e Então a tá aí. Helena. Aí, então eu gostaria de saber quais são as ferramentas que vocês usam no teu dia a dia para organizar. Pô, começou 6h33, já tá de manhã, e a molecada tem que ir pro colégio ou tem que estar fazendo alguma coisa aí. Quais são as ferramentas que vocês usam que de uma forma prática as pessoas que estão aqui ao vivo poderiam passar a usar? Para que a gente tenha um dia de sucesso, um dia que você fechou o dia e fala, caramba, eu fui produtiva, fiz isso, o que vocês fazem? Conta para mim um pouquinho. Sabrina quer falar? Bom, vou falar de mim. Eu sou solteira, mas não fico isenta das minhas tarefas da casa, né? Boa. Então, Tem que ter essa participação, né, menina? Como é que é esse negócio? Conta pra gente. Eu sou muito corrida, mas eu tirei uns 3 essa semana para eu poder colocar os estudos em dia. Então, o que eu tenho percebido? É estratégia no dia a dia. Por exemplo, à noite, antes de dormir, eu sempre escrevo na minha tarefa quais as coisas essenciais que eu preciso fazer para o dia seguinte. Então, eu pauto dos mais importantes aos mais simples e eu sei que eu tenho que cumprir aquilo naquele dia. Eu não sou tão rígida, mas eu sei que é necessário fazer. Então, para resolver logo, eu sempre tento finalizar assim quando eu acordo. Já resolvo tudo. Tenho meu momento de leitura, eu vou fazer o estudo que eu preciso fazer, ler meus livros. Então, assim, quando eu estou no trabalho, é tudo muito corrido, mas eu sempre tiro um tempinho para cada coisa. Eu não coloco pressão sobre, se eu não fizer, é o que a Maria falou. Eu fico equilibrando o prato, mas se cair, tá tudo certo. Não tem problema, a gente pega outro e vai para cima. Eu sei que é difícil para uma mãe. Ela não contou, mas os pratos todos são de borracha, de plástico, né? Daí não quebra, daí a gente pega de novo. Não tem problema. O que a gente precisa entender é entender as regras do outro, sabe? Nós mulheres, nós temos muitos sentimentos e às vezes a gente está naquele período onde a gente fica mais estressado. Então, nós precisamos respeitar as regras do corpo. Então, se você vê que você está muito estressada, pega um pouco leve com você mesmo. Eu sou assim comigo. Aqui em casa o pessoal já sabe como é que é. Então, assim, o que a gente precisa é entender, nos conhecer para a gente saber o nosso dia a dia, por exemplo, organizar tarefas, organizar aprendi algo com a Maria. Não gerencia o tempo, nós gerenciamos as nossas tarefas. Então, se a gente souber gerenciar o que nós precisamos fazer de primordial, do que é mais simples, do que você pode fazer durante o período do dia, é isso. O segredo é gerenciar as suas tarefas e entender quando você começar a gritar, você já sabe que você tem que parar um pouco, dar uma respirada e continuar. Perfeito, é isso aí, uma boa sugestão. E você, Marília, conta pra gente. Olha, eu acho que Sabrina falou tudo, assim. Você conseguir organizar. A organização, eu sempre digo, olha, tirou um negócio do lugar, coloca. Porque a gente acha até no escuro. Ganha tempo, poupa seu tempo. Então, a organização. Outro ponto super importante é delegar. Olha, é extremamente importante você delegar atividades.
quando você mora numa casa onde tem várias pessoas, eu acredito que todo mundo tem que colaborar. Eu sempre trago ferramentas, mas eu não sei, eu não consigo delegar, eu não sei o que fazer, meu marido não me ajuda, minhas filhas não me ajudam. Eu faço uma lista aqui em casa que a pequenininha de 5 anos, ela tem obrigações. Ela é responsável pela água da nossa cadelinha. Ela é responsável por guardar sempre, tirar as roupas que estão no varal, por exemplo. Então, assim, quando você passa a delegar, muitas coisas saem da sua responsabilidade. O marido, quando a gente fala assim, o Gustavo até falou, nossa, tem muito homem que é mãe, mas a gente sabe que os homens de verdade, eles compartilham as coisas da casa, eles cuidam dos filhos, eles ajudam. Eu tenho alunos que falam assim, nossa, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da roupa, como se o marido fosse uma função dentro de casa. E eu falo assim, não, o seu marido, ele é um adulto funcional, ele tá ali para te ajudar a colocar as coisas da casa e da família em ordem. Ele não é mais uma coisa que você tem que ir lá cuidar. Você vai dar amor, você vai dar carinho, você vai dar atenção, vocês vão se ajudar, mas é como se fosse mais uma função da casa. E eu digo, quando a gente está numa empresa que tem o trabalho em equipe, cada um tem sua função. A nossa família, a nossa casa, ela é uma empresa. Cada um precisa ter uma função muito bem definida e todo mundo precisa colaborar, todo mundo precisa se ajudar ali. E eu acho que delegar, Gustavo, é assim uma ferramenta poderosa, é uma atitude poderosa que muda assim a E você estratégia sabe da que casa, a rotina da casa. o delegar ele trabalha duas pessoas, né? Quem está delegando e quem está fazendo a execução da função que foi delegada. E é muito bacana porque uma das maiores formas de você desenvolver pessoas é delegando, não existe outra coisa. E delegar é confiar, tá? Você sabe que você pode até fazer melhor do que a outra pessoa que você delegou a função. Mas Exatamente. você delegar é um trabalho de confiança, é um trabalho de desenvolvimento. Quando as pessoas entenderem, falam assim, eu não estou mandando, não estou fazendo o seguinte, estou dando a oportunidade de a gente desenvolver dois pontos. Um, a minha confiança em você, e o outro é a tua performance mediante uma situação que você está colocando. Delegar é Exatamente. sensacional. E aí a gente está trabalhando no desenvolvimento. Eu gosto muito da matriz de tempo de Heisenberg, né, que foi o presidente dos Estados Unidos, e é muito Isso. simples, né? Quando você começa a identificar, eu tenho até uma lousinha e eu vou lá vendo o que é importante, o que é urgente, tá? O que eu tenho que, o que foi importante e urgente eu faço, o que foi importante e não urgente eu planejo, o que for urgente demais e eu não consegui fazer e ele não for importante eu delego. Ou se for importante e urgente, por que chegou ali eu vou ter que fazer já logo esse negócio. Exatamente. Né? Então, quando a gente Exatamente. começa a ter essa dinâmica, ela é muito simples. Só que precisa ser começado. E se Exato. o lance da organização é legal, porque se dá um mapa, você fala, caramba, é isso que eu tenho que fazer. Cara, quanto benefício tem na vida de uma pessoa organizada, pessoal, é isso que você tem que buscar. E isso está intimamente ligado com o comportamento. Mas a organização aqui, ela começa aqui dentro de você, um compromisso com você. Aí eu pergunto para as pessoas que estão assistindo aqui a vida, você se considera a nossa live. Você se considera uma pessoa organizada? Você com você mesmo? Eu não estou nem falando com o teu Será ecossistema. que tem gente organizada aqui, Gustavo? Eu quero saber, eu quero escutar aqui as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, e não é o ego para responder. E outra coisa, essa live fica gravada, vou deixar bem claro, mas os comentários não ficam registrados, então não tenha medo, participa, deixa claro aí pra gente, só quero saber se você se considera uma pessoa organizada aí dentro de você. Só bota sim ou não a gente já vai saber. Eu quero ver um pouquinho das pessoas interagindo com a gente. E aí, partindo desse princípio, Marília e Sabrina, a gente já compartilhou algumas dicas, essas coisas todas. Eu gostaria também de saber. Ah lá, tem eu tento não é uma resposta, é sim ou não, hein? Vamos, mas o tentar faz parte do processo, a gente sabe que a gente está conseguindo, a gente busca isso. Né? Então ela tem, olha lá, tem gente falando não, tem gente. Sejam honestos, hein? Aqui a gente está aqui no intuito de contribuir, de trazer pessoas aqui para fazer com que vocês agreguem aí dentro da estrutura de vocês. É E desafiador aí, mesmo, porque a gente precisa ter tempo até para se organizar. E é tempo é isso? algo que está escasso. Está escasso. As pessoas não estão conseguindo administrar as suas atividades de modo que elas se tornem mais produtivas.
Então, assim, elas vão fazendo do jeito que dá. E é engraçado que tem gente que fala assim, nossa, não mexe na minha bagunça, que eu me entendo na minha bagunça. E gera aquele caos. Mas, quando você olha aquela situação, aquilo te traz um desconforto. E quando você aprende a viver naquela bagunça, naquele desconforto, sua mente fica tão ocupada ali que acaba passando coisas que são extremamente importantes. É isso. E por isso A que grande quando você... maioria aqui tá numa briga aqui boa, mas acho que o não, a maioria tá mostrando, foi honesto. Parabéns para você que foi honesto, porque o maior princípio de você já fazer uma pequena transformação é identificando. Se você se enganar, você não vai fazer nunca a transformação. Então, quando você identifica, você ganha o poder sobre o processo de transformar isso. Então, que legal que as pessoas responderam. A maioria ali deu um nãozinho, que não se considera engoronizado dentro da gente. E isso existem caminhos. É uma das coisas que eu faço, justamente com a reprogramação comportamental positiva, é ajudar dando os passos. Assim como a Marília, como uma mulher que entende esse esquema todo. Agora, a Sabrina vindo, caminhando com essa mulherada, também ajudando. Aqui, nosso intuito é justamente a gente compartilhar. E por que também? Outra coisa, isso que é muito legal que as pessoas não sabem. Quem compartilha é o que mais ganha, tá? Então faz parte, quanto mais a gente fala sobre um conteúdo, melhor a gente fica. Quanto mais Verdade. live a gente faz, mais aprendizado a gente tem. Então é gostoso isso. E as pessoas entendendo isso faz transformações significativas. E aí, Marília e Sabrina, me conta, eu vou falar para vocês, a gente já está aqui quase inteirando uma hora de bate-papo, uma coisa que voou muito tempo, mas eu quero saber mais, a gente tem espaço para mais. E como Tem. que estão os planos de vocês para poder impactar mais vidas positivamente? Conta para mim. Ó, vou falar E por aí, Sabrina? Olha, eu e Sabrina, a gente tem uns projetos bem bacanas aí. Estão na fase de planejamento. A gente está estruturando exatamente. algumas coisas aí em São Paulo. E a gente teve a oportunidade de se encontrar, mas cada vez que a gente se encontra são vários projetos, né, Sabrina? Mas Sabrina vai É, poder falar melhor sobre Mulheres Amadas. Vai lá, Sabrina, fala aí. assim, é um projeto que já tem 6 meses, né, de ocorrência. A gente tem testemunho de outras mulheres, testemunhos grandiosos de transformação, de cura, de aprendizado, de empreendedorismo. Então, o intuito é fazer com que isso cresça cada vez mais, né? Tem a ver com o que eu amo, tem a ver com o que queima no meu coração, porque deixar bem claro, porque fazer algo por fazer não adianta, a gente tem que fazer algo porque ama, de fato, porque queima no coração. E eu queimo por isso. Eu estou estruturando o projeto Mulheres Amadas e o projeto Kids, que é onde a gente vai estruturar tanto os pais quanto as crianças. Então, ensinar as crianças desde cedo sobre empreendedorismo, ensinar as crianças. Eu muito pela área da espiritualidade, né, pela Bíblia. Eu sempre trago conteúdo bíblico dentro dos assuntos, dos conteúdos. Então, eu estou estruturando para criar uma plataforma de ensino para essas mulheres e também para as crianças. A gente faz todos os meses a imersão Kids, e eu já estou planejando de fazer a cada 2 meses a imersão Kids, onde a gente vai estudar com as crianças, com brincadeiras, ensinar desde cedo como que é a estratégia de empreendedorismo para eles, não só o empreendedorismo, mas a vida em si, dentro da palavra. E, assim, isso é um pouquinho do que a gente ainda vai fazer. Fora isso, eu ainda tenho a empresa, que é onde a gente ensina algumas mulheres a começar pelo artesanato, porque é uma forma mais fácil delas iniciarem a empreender. Então, a gente traz um ensinamento e também mentoria com a minha mãe. E além disso, eu sou corretora de imóveis, então a gente está sempre em ação. Eu nunca paro em nenhum lado, eu não deixo a corda cair para nenhum dos lados. A gente sempre está cuidando de cada pedacinho. Mas a estrutura mesmo do que eu vou fazer, do que eu pretendo ainda crescer mais, é a plataforma de estudo do Mulheres Amadas, né? Que a gente vai iniciar também com os homens e as crianças agora. Sabrina é super multi, né? Já viu, né, Gustavo? Super multi. Essa daí, ela faz, caramba, frita o peixe, olha o gato, entrega, bate Um escanteio, monte de coisa. cabeceia.
É isso aí. Mas Exatamente. para provar que dá para fazer tudo bem feito, né? Isso que é legal. Siga esse Exatamente. caminho, Sabrina, e precisando de ajuda. Se quiser que eu fale com a mulherada aí de algum assunto, é o que eu mais gosto, tá? Inclusive dos meus clientes. Hoje está começando a melhorar bastante. Mas Será nos meus clientes muito, antes, muito mais mulher do que homem, né, nos meus será clientes. Era muito muito mais bem-vindo, mulher. né, Porque eu, Sabrina, o projeto. É um Toda projeto ajuda lindo que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui aí a São Paulo. Eu trabalho, como eu já falei para vocês, ajudando mulheres multipotenciais a construir negócios do zero. Sou especialista em produtividade feminina, que é muita coisa, como a gente conversou aqui durante da nossa live. E estou ajudando Sabrina aí. Eu trabalho com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, violência doméstica, ajudo essas mulheres também. E acabei entrando aí no Mulheres Amadas para dar uma força a essa mulherada. Aqui eu tenho um projeto onde eu ajudo mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade a encontrarem, a usarem o empreendedorismo como uma ferramenta de resistência à violência. Então, a gente ajuda essas mulheres a construírem pequenos negócios para que elas possam ter a independência financeira delas e que elas possam, sim, resistir àquela situação de violência que elas estão vivenciando, muitas vezes por dependência financeira do parceiro. E a ideia é também trabalhar com esse homem para que ele possa gerar momentos de reflexão nesses homens, para que eles também possam ser transformados. Mesmo que não permaneçam com aquela mulher, outras mulheres vão cruzar o caminho deles e é importante que eles estejam transformados com relação ao comportamento e a sua atenção às mulheres, né? A sua lida com as mulheres. E a gente hoje conversou sobre várias coisas, sobre os nossos desafios como mulheres no mundo do empreendedorismo. Eu acho importante só a gente revisar aqui com o pessoal, que é o acúmulo de funções. Nós, mulheres, muitas vezes trabalhamos na calada da noite, nós trabalhamos quando sobra tempo. Eu sempre digo que é muito difícil a gente empreender, porque o banco não empresta dinheiro para quem não tem. Então, grande parte das mulheres, elas não têm incentivo financeiro, elas não têm capital de giro para começar os negócios. Muitas vezes a família está com dificuldade, ela precisa pegar aquele dinheirinho do negócio que ela fez e acaba investindo para pagar uma luz, pagar uma água, pagar um aluguel. E aí o negócio dela precisa parar porque ela não tem mais ferramenta, ela não tem matéria-prima. Então a empresa dela, ela nunca consegue ter um andamento, sabe? Aquela continuidade. Trabalha à noite. E como Sabrina falou, grande parte das mulheres que começam a empreender, elas começam com artesanato. São produtos manuais que levam tempo e que muitas vezes não são valorizados. Trabalhos personalizados e muitas vezes não são valorizados. Por isso que muitas mulheres começam e terminam. E não terminam. E eu acho que o grande desafio também, Gustavo, é a falta de estudo, é a falta de informação com relação ao empreendedorismo. As mulheres... capacitação, né? O que é que elas fazem? Elas aprendem a fazer um trabalho manual e elas falam, vou abrir um negócio. Só que o E o empreender... trabalho manual vai de manicure, penteado, Isso, cozinhar um bolo, não artesanato. sei o que, tá? Tudo isso é manual, não tem Exatamente. jeito. Exatamente. Só que essa é o grande delírio. Eu sempre digo para as minhas alunas, você achar que porque você é boa na parte técnica, você vai ter uma empresa maravilhosa, isso é um delírio. Porque para você empreender, para você ter uma empresa de sucesso, você precisa se comunicar bem, você precisa entender um pouco de finanças, você precisa fazer a parte burocrática. Então, assim, não é só fazer a parte técnica. Tem várias outras competências ali que precisam estar em... Não é porque eu cozinho bem que eu vou ser um baita de um dono de um restaurante, né? Não tem nada a ver uma coisa com a Exatamente. outra. Então, é essa parte ali que envolve aquele seu talento que precisa ser desenvolvida. A parte técnica que você tem. Agora você precisa comunicar, você precisa fazer o marketing, você precisa fazer planilhas, você precisa ver a parte contábil. Então, tudo isso, eu digo que são as funções, né? Que é essa empresária, empreendedora e comunicadora. São papéis que a gente exerce para ter uma empresa de sucesso. Então, assim, muitas vezes esse papel é esquecido. E esses são os grandes desafios das mulheres assim, para empreender. A falta de estudo, a falta de preparo com relação ao funcionamento de uma empresa em si. E aonde a gente acha essas competências? Como que a gente busca isso? Então, fala, mulherada, tá vendo? Você está precisando achar um polo aonde ele vai te trazer suporte com relação a tudo isso daí?
Aonde a gente acha isso, Marília? Conta para mim. Olha, através de mentores. Hoje eu acho que a informação na internet, a informação ela está muito acessível. O que falta muitas vezes é a busca. O Aquela que zona de falta são conforto. as 4 palavrinhas finais da informação, né? Falta ação, falta aquelas 4 letrinhas, falta ação, falta botar em prática, fazer o que tem que ser feito, né? E ter o bom senso de escolher mentores que se enquadram naquilo que você quer para sua vida. Não adianta, eu sempre dou como exemplo, eu pedia conselhos à minha mãe e à minha irmã, que são professoras. Como que eu vou pedir conselhos Ela vai no dar meu o negócio de conselho no empreendedorismo? universo delas, Exatamente, ela né? dizia, não, fecha isso, não, isso não funciona, não, isso não dá certo. Então, você ter a acessibilidade de encontrar um mentor que tem ali o perfil que você precisa ou que já vivenciou o que você está passando é muito importante. E ter essa Perfeito, consciência, essa perfeito. acessibilidade de analisar qual é a Mas informação que busca a chega para prova você. social, né? Como que eu vou conversar? Eu quero aprender a jogar basquete consultando um jogador de futebol? Não dá certo, né? Então Exatamente. tem que ter ali uma sintonia, uma sinergia. Busque pessoas que já trilharam este caminho, que tem ali pessoas compartilhando, porque o compartilhamento de informações, não estou dizendo que vai ficar mais fácil para você ou não, mas se torna mais simples, porque alguém já caminhou aquele caminho. E aí, se alguém caminhou aquele caminho, eu posso caminhar de uma maneira muito mais simples, porque eu não preciso reinventar a roda. Eu só vou fazer a roda girar mais rápido. É isso que eu falo com as pessoas. Eu não reinventei a roda, não. Mas vamos fazer a roda girar mais rápido, porque eu já sei alguns caminhos, já sei como é que é. E é isso que as pessoas têm que buscar. Então, olhe, quando você for escolher pessoas que vão passar, porque o que virou nos últimos tempos, pessoas, tá, que enriqueceram mas não eram ricas, elas enriqueceram vendendo o curso, tá? E aí vendendo uma forma, uma mensagem que eles não eram de verdade, tá? E aí muita gente, tipo assim, vai lá e se frustra. Então pegam pessoas que sejam de verdade. Eu acho que independente de se seja jovem ou não, tem a sua experiência, a gente se conecta com isso, tá? Eu acho que Exatamente. todo mundo tem a oportunidade de começar, mas busque pessoas que tenham coisas para te acrescentar, para te agregar. E Não o que dizem que sabe, que fazem, que ouvi dizer, que não sei o que lá. Né? Pô, técnica, faz isso, fala um pitchzinho de venda, um discurso assim, fala na dor, e aí traz a solução. Vem com uma historinha para mim. Tá? exatamente. E Quero ver observar a prova social. isso, e observar o ciclo mesmo da construção de um negócio de sucesso. Primeiro a gente sonha com aquele projeto, a gente sonha com aquilo que a gente quer, a gente planeja e aí vem o pulo do gato. Muita gente sonha, planeja e executa. Você não consegue executar se você não organizar. Como assim organizar, Marília? Eu tenho um sonho, eu planejo, coloco no papel e digo, eu vou fazer isso aqui em qual dia? Qual é a hora? Organizar é botar aquelas atividades dentro da sua rotina. Senão você não faz, você faz quando dá, você faz quando sobra tempo, ou você não faz, por isso você procrastina, você adia. Então você sonha, você planeja, você organiza, executa. Deu errado, não funcionou, revisa, volta a fazer e depois você celebra. Esse é o ciclo. Não adianta você Perfeito. sonhar, planejar e não colocar aquela atividade dentro da sua rotina. O dia que você vai fazer, como você vai fazer. Ah, eu quero emagrecer, vou para a academia. Que dia? Quantas horas por dia? Essa falta de organização que muitas Qual o vezes plano? paralisa os negócios. Tem que ter E esse é plano isso. claro. E saber também que você sempre precisa de ajuda, que você não sabe de tudo, né? É o que o Hugo falou. Ninguém, não tem ninguém que saiba de tudo. Sempre vai ter Verdade. alguém que saiba alguma coisinha. A gente tem que ter essa humildade. Eu vejo a experiência do nível assim da minha idade, o pessoal da minha idade, eles acham que sabe já de tudo, né? Uma grande Mas maioria, não sou é aquela petulância do jovem, né? Eu sei disso, como é que é essa parada. Já fui eu, assim, tá? Também já foi. eu, eu comecei a ser assim, graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa que me puxa sempre a corda. Filha, acorda. Então, assim, é sempre saber que a gente não sabe de tudo e que o nosso conhecimento é muito limitado. E que sempre tem alguém que sabe muito mais do que a gente. Né? Não é à toa que tem milhões de anos, que tem livros e livros, conhecimento e conhecimento, e ninguém sabe de tudo. Não existe uma só pessoa.
O conhecimento está guardado em cada pessoa. Você, Gustavo, vai ter um conhecimento que eu jamais ouvi. A Marília vai ter um conhecimento que eu jamais ouvi. E eu vou E ter um assim como conhecimento você, lógico. que vocês ouviram. Então, assim, Perfeito? é a gente humilde de ouvir e de querer e ter o interesse de aprender cada vez mais. E saber que você nunca sabe de nada. Você sempre está um ponto de aprender algo. Verdade. Isso daí você falou com muita sabedoria, menina. Aprendi com você, muito bacana isso daí. Na verdade, tem um filósofo que ele fala: o homem começa a morrer quando ele diz que não tem mais nada para aprender. E isso daí também é um pouquinho do ego, porque tem uma dinâmica que os caras fizeram simulada, tá? Porque não deu para fazer real. Uma pessoa que lê muito bem, faz de conta que ela lê muito bem. Entra com 10 anos de idade na biblioteca de Harvard, que é um lugar que tem um pouquinho de informação, tá? Não tem todas, tem um pouquinho de informação. O cara entrar com 10 anos de idade, lendo muito bem, 24 horas por dia, ó, até os 80 anos, ele vai ler 2% do conteúdo que está na biblioteca de Harvard, que é um pouquinho do conhecimento que tem por aí. Tá? Então não vamos ser pretensiosos. Tá? É isso que as pessoas precisam entender. Eu preciso ter humildade de aprender com meu filho, de 6 anos me ensina pra caramba, o de 16, a de 23, vocês, eu adoro fazer live por causa disso. Eu vou aqui conversando, compartilhando, pegando energias, pegando vibrações, pegando informações que fazem com que nos constitui uma pessoa melhor. Meninas, uma hora voou aqui com vocês, foi uma delícia estar aqui com vocês. Com certeza aí vamos ter outras oportunidades de estar trazendo esses conteúdos incríveis. Quem não conhece essas meninas aqui, a Marília e a Sabrina, é só entrar aqui em cima, tem o perfil. Eu também vou deixar agora gravada essa live para que vocês possam conhecer o perfil delas, prestigiar, interagir. Pessoal, eu fico doido com uma coisa. Eventual, eu fui num jantar ontem, né, tal. Daí uma pessoa, cara, eu vi não sei o que, a tua live, sensacional. Aí não teve uma curtida, um comentário. Eu não tô falando que eu quero, zero isso. Mas, poxa, prestigia, entendeu? Isso que é legal, o prestígio, né? Porque, tipo assim, mostra, sinaliza. Porra, o que tem de problema? Ah, minha vaidade, eu não vou curtir o negócio que a Sabrina pôs, eu não vou curtir, não vou comentar o negócio que ama. Por que essa situação egoísta? Faz o negócio altruísta porque isso serve até como estímulo, como combustível. Não estou falando para o meu ego, falando combustível para o trabalho. É Então, verdade. faça, interaja, começa, se você curtiu o conteúdo, realmente curta. E, se possível, até comente, porque isso serve como uma direção, né, para o aperfeiçoamento e um estímulo para a gente manter a nossa jogada. E essa live vai ficar gravada e eu gostaria que você que está assistindo aqui, assim que eu deixar gravado, vai lá e marca alguma pessoa que vale a pena entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo que a Marília Sabrina trouxe. Tá bom? Esse é o meu pedido. Meninos, façam suas considerações finais e bora viver um final de semana lindo aí, maravilhoso. Obrigada Muito pelo obrigada. convite. Obrigada, Mar. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Gustavo, pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar de alguma forma. Espero que a semana que esteja começando seja abençoada e que, de alguma forma, a gente tenha enriquecido vocês de algum conhecimento. E é isso. Precisando, só chamar e será um prazer poder estar por aqui com vocês novamente. É uma honra sempre compartilhar com vocês aqui. É recíproco. Obrigado, meninas. Sabrina e Marília, sucesso para vocês aí ainda mais. Beijo no coração, Deus abençoe Beijo. todo mundo aí. Boa semana, bom final de semana aí para vocês.